Quem são os verdadeiros genocidas? Algumas pessoas acusam Bolsonaro, principalmente partidos da esquerda, de genocida. Mas eu vou mostrar ao longo desse vídeo algumas matérias e vocês tirem as suas próprias conclusões de quem são os verdadeiros genocidas. Eu não vou acusar ninguém, mas vocês reflitam quem é os genocidas. Primeiro, o que é genocídio? O termo genocídio não existia antes de 1944. Ele foi criado como um conceito específico para designar crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Em 1944, Raphael Lemkin, um advogado judeu polonês, ao tentar encontrar palavras para descrever as políticas nazistas de assassinato sistemático, incluindo a destruição dos judeus europeus, criou a palavra genocídio, combinando a palavra grego geno, que significa raça, com a palavra sídio, que quer dizer matar. Agora eu vou mostrar para vocês uma matéria, vou começar aqui com Reinaldo Azevedo, que na verdade é um tucano esquerdista, e metia o pau no Lula, e agora esses dias estava lambendo o Lula. É incrível como as pessoas mudam assim, do nada. Essa aqui é uma matéria que o Reinaldo Azevedo fez em 2014, dia 23 de outubro. De verdade, o PT desviou da saúde 242 bilhões. Nessa área, o partido sempre foi a doença e não o remédio. 131 bilhões de reais. É o quanto os 3 governos petistas deixaram de gastar na saúde. É a soma das verbas previstas no orçamento que deixaram de ser usadas, que foram, como se diz em burocratês, contingenciadas. Alguém dirá, mas com orçamento é assim mesmo, nunca se usa tudo. Olhem aqui, cortar dinheiro justamente da saúde, sabidamente a área mais precária do país, é um crime contra os pobres, de fato. O PT tirou dos doentes bem mais. Entre 2003 e 2007, em 5 dos 12 anos de governo, o PT contou com a CPMF, que era o imposto sobre os cheques. Lembram-se? Eu gosto de fazer contas, o Reinaldo Azevedo em 2014. Nos 5 anos em que contou com a contribuição que era imposto, o governo Lula arrecadou 186 bilhões. Sabem quanto efetivamente foi empregado até então na saúde? 75 bilhões, nem metade. Vale dizer, o companheiro usou 111 bilhões para outras despesas. Então, do valor total, ele usou 111 bilhões para outras coisas, provavelmente desviou, roubou metade, e só efetivamente 75 bilhões ele usou na saúde. Vai anotando aí, pessoal, para vocês entenderem o que é genocídio. Assim, se a gente for somar o dinheiro da CPMF que não foi usada para a saúde, que foi desviada para outras áreas, como os cortes feitos no orçamento, o PT deixou de gastar na saúde 242 bilhões. Isso significa que a situação miserável em que está o setor, isso em 2014, já estava precário. Explica por que Dilma teve de recorrer à pantomima dos médicos cubanos, os apalpadores de pobre, para fingir que está fazendo alguma coisa. Quando Lula acusa a oposição de ter derrubado a CPMF e de ter tirado bilhões da saúde, está mentindo. Quem disse é o Reinaldo Azevedo, que esses dias estava lambendo o presidiário. Quem desviou o dinheiro da saúde foi o PT. Quem tomou 111 bilhões da CPMF, que eram da saúde, foi o PT. Quem cortou os 131 bilhões da saúde foi o PT. Na saúde, o PT nunca foi o remédio, sempre foi a doença. Agora está aqui o Estadão. Saúde deixou de usar 131 bilhões entre 2003 e 2014. Era do governo petista. Levantamento foi feito pelo Conselho Federal de Medicina com parceria com ONG Contas Abertas, com base nos recursos autorizados pelo orçamento em relação ao desembolsado pela pasta. Essa aqui é a estarrecedora. Corrupção na saúde desviou só 2,3 bilhões, tá? É besteira. Em 9 anos.
Notícia, 16/9/2011. O Bolsonaro nem existia nessa época. Valor representa 1/3 de tudo que foi desviado da União no período, segundo o Tribunal de Contas da União. O governo federal alega que, comparado com o orçamento do setor, o montante é pequeno. É só 0,045%. Não é nada, gente. É besteira. 2 bilhões. Nem liga. Tipo assim, é dinheiro de pinga, sabe? 2 bilhões. Não é nada. Agora, gente, essa matéria embrulha o estômago. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, preste atenção. Gente, compartilha muito esse vídeo para desmascarar as narrativas que eles falam que o Bolsonaro é genocida. Olhem só, essa matéria é a mais absurda de todas. Olhem só. Quantas vacinas daria para comprar com o dinheiro desviado pelos principais casos de corrupção no Brasil? Gente, vocês vão ficar assustados. É uma coisa assim, não tem nem palavras. A corrupção, naturalmente, diminui o bem-estar da sociedade, na medida em que pode desviar recursos públicos que poderiam ser aplicados na prestação de serviços sociais, como educação, segurança e saúde. Com a pandemia, a necessidade de implementar um amplo programa de vacinação para imunizar a população, fica a questão: quantas vacinas poderiam ser adquiridas para garantir a imunização dos brasileiros com recursos desviados pelos principais casos de corrupção do Brasil no século XXI? Operação Navalha. A investigação da Polícia Federal começou em 2007 na Bahia, apontou a existência de um grupo organizado voltado à obtenção ilícita de lucros por meio da contratação e execução de obras públicas. Valores desviados. Os prejuízos estimados são de pelo menos 154 milhões, em valor atualizado, 559 milhões. Quantas pessoas dariam para ser imunizadas? Seria o suficiente para comprar doses para imunizar 5 milhões de pessoas com a Coronavac, 5 milhões com a Pfizer, 17 milhões com a AstraZeneca. Máfia do sanguessuga. Descoberto pela Polícia Federal em 2006, o esquema existia desde 2001 e prendeu assessores e servidores públicos acusados de desviar mais de 110 milhões do orçamento destinados à saúde. 2001 e 2006. Era governo PT. Na compra de ambulâncias superfaturadas em até 120%. A propina era paga pela empresa Planan. Mais de 70 parlamentares foram denunciados como integrantes da quadrilha, que atuou durante 5 anos em Mato Grosso, Acre, Amapá, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro. O esquema ocorreu ao longo da gestão de 4 ministros da Saúde: José Serra, Barjas Negri, no governo Fernando Henrique, e Humberto Costa. Humberto Costa, sabe aquele senador lá, o Drácula, na lista do Odebrecht? Então, é o próprio, aquele mesmo lá da CPMI da Patetice, a CPMI do circo, é aquele mesmo então, é isso aí, tá? E Saraiva Felipe, no governo Lula. Valores desviados, 110 milhões, valor atualizado, 600 milhões. Quantas pessoas poderiam ser imunizadas? Seria o suficiente para comprar doses para imunizar 5 milhões de pessoas com a Coronavac, 5,8 milhões com a Pfizer, 18,5 milhões de pessoas com a AstraZeneca. Caso de Furnas. O esquema levantou indícios de superfaturamento na construção de 2 hidrelétricas, Batalha e Simplício. Valores desviados, 177 milhões. Em valores atualizados, 504,9 milhões. Quantas pessoas dariam para ser imunizadas? Seria o suficiente para comprar doses para imunizar 4,78 milhões de pessoas com a Coronavac, 4,93 milhões de pessoas com a Pfizer, 15,6 milhões de pessoas com a AstraZeneca. Máfia dos transportes. Uma série de denúncias de superfaturamento foi levantada em julho de 2011 a partir da estatal das ferrovias Valec e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, que hoje quem comanda é o Tarcísio Gomes de Freitas. Governo Dilma. Valor desviados, 23 milhões. Valor atualizado, 52 milhões.
Quantas pessoas poderiam ser imunizadas? 500 mil com a Coronavac, 516 mil com a Pfizer e 1,63 milhões de pessoas com a AstraZeneca. Fraude em licitações da saúde no Rio de Janeiro. Em março de 2012, revelado pela imprensa, esquema de fraudes em contratos e licitações, propinas, pagamentos sem contratos e sem prestação de serviços no Hospital Federal Infantil de criança, gente, no Rio de Janeiro. Valor desviado são 22 milhões, valor atualizado 49 milhões. Quantas pessoas poderiam ser imunizadas? 470 mil com a Coronavac, 484 mil com a Pfizer, 1,53 milhões de pessoas com a AstraZeneca. Mensalão. Todos nós já sabemos sobre o mensalão. Era para comprar apoio parlamentar que vigorou no primeiro governo Lula. O termo se refere à mesada paga para deputados votarem a favor de projetos de interesse do Lula. O STF iniciou o julgamento no caso em agosto de 2012. Valor estimado de desvios, 101,6 milhões. Valor atualizado, 222 milhões. Quantas pessoas poderiam ser imunizadas? 2,11 milhões com a Coronavac, 2,17 milhões com a Pfizer, 13,75 milhões com a AstraZeneca. Lava Jato, não precisa falar, todos nós já sabemos. Começou em 2014, mais de 80 fases, foi preso mais de 150 pessoas. Valor estimado em novembro de 2015. Polícia Federal calculou que o prejuízo causado na Petrobras pela Operação Lava Jato poderia chegar a 42,8 bilhões em valores atualizados. Pela inflação nesse montante, chegaria a 75 bilhões de reais. Quantas pessoas poderiam ser imunizadas? Seria o suficiente para comprar doses para imunizar 2,5 vezes a população brasileira, 717 milhões de pessoas com a Coronavac, 738 milhões com a Pfizer, e se fosse a AstraZeneca, 2,38 bilhões de pessoas. Então aqui daria, olha só, gente, é assustador. Daria para vacinar metade da população mundial, metade da população do mundo, só com desvio de dinheiro aqui no Brasil. Gente, eu não tenho nem palavras. Deixa aqui nos comentários. Governo do PT se resume em 4.880 dias de escândalos e corrupção que somam mais de 47 bilhões. Desde janeiro de 2003, gestão petista conviveu e apoiou casos de corrupção no Brasil. Correio Brasiliense. Perdas de gestões passadas por corrupção somaram mais de 46 bilhões de caixa. Do total de perda econômica computado, 24 bilhões referem-se a investimentos feitos pelo FGTS, que investe os recursos dos trabalhadores. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu dei uma pesquisada aqui, quanto custa para construir uma creche? Em dados recentes levantados, daria para construir no valor de 1.900.000 uma creche, mas se for fazer a urbanização total da área, uma creche completa, ela ficaria por 2,6 milhões. Vamos arredondar para 3 milhões. Gente, imagina quantas creches dariam para serem construídas com esse dinheiro desviado. Você pensa que acabou? Não, não acabou não. Calma aí, fica aí. Fraudes no Ministério da Saúde desviaram 10 bilhões. A Operação Vampiro, que prendeu 14 pessoas, das quais 6 funcionários do Ministério da Saúde, já apurou desvios de 2 milhões nos últimos 6 anos. O volume de recursos desviados soma mais de 10 bilhões em grandes e pequenos golpes. Dia 22 de maio de 2004, governo Lula. Dinheiro que PT gastou em Porto de Cuba daria para resolver problemas de UTIs hospitalares no Brasil. O país tem 26 mil leitos de UTI, o recomendado é 66 mil leitos. O governo brasileiro resolveria o problema com $1 bilhão que gastou no Porto de Mariel. Estão entendendo? E aí, quem são os verdadeiros genocidas? Hein? Você que está aqui, até o petista que está aqui, não foge não, fica aqui.
Não corre não, que eu tenho mais coisa para mostrar. Quem que você acha que é genocida agora? Com todo esse desvio no seu governo? Corrupção. Desvio no SUS somam mais de 4,5 bilhões. Conselho Federal de Medicina. Nos últimos 14 anos, 4 bilhões 555 milhões 960 mil 367 reais e 85 centavos que deveriam servir ao Sistema Único de Saúde, o SUS, escorreram pelo ralo da corrupção. Esse é o montante de dinheiro desviado da saúde entre 2002 e 2015. Governo petista. Calma aí, gente, não acabou não. Fica aí. É inacreditável as pessoas chamar o Bolsonaro de genocida, se na verdade nós sabemos quem são os genocidas. O que daria para construir com o dinheiro da Copa? 40 mil escolas, 1.200 hospitais e 10 linhas de metrô, cada uma com 12 quilômetros, ou 540 mil casas populares. Então, mas o PT preferiu fazer estádio que estão abandonados até hoje, não serve para nada, só dão prejuízo. Vocês viram quantas pessoas deixaram de serem atendidas? Quem que é o genocida agora? Fala aí. Brasil perdeu mais de 40 mil leitos do SUS nos últimos 10 anos. Dia 23 de 10 de 2018. O Bolsonaro começou a governar em 2019, dia 1º de janeiro de 2019. Então aqui, nos últimos 10 anos, significa governo petista. Levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que o Brasil perdeu nos últimos 10 anos mais de 41 mil leitos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2008, o total de leitos na rede pública era de 344 mil, em 2018 chegou a 303 mil. Vamos para a parte boa. Eu já falei só de tragédia, né? Agora vamos mostrar o que o genocida fez, o Bolsonaro. Vamos lá? O que eles acusam o Bolsonaro de genocida? Governo federal repassou mais de 420 bilhões para os estados, suspensão de dívidas com a União, repasses de valores diretos aos caixas foram algumas das medidas adotadas para combater a crise causada pelo coronavírus. Vamos ver mais parte boa do genocida que eles acusam? Governo federal já gastou mais de 509 bilhões no enfrentamento à pandemia. Dia 22 de 12 de 2020. Governo do presidente Jair Bolsonaro completa 600 dias. Bora lá? Governo do presidente Jair Bolsonaro completa 600 dias. A data simbólica traz um balanço de ações realizadas com foco no enfrentamento ao coronavírus. Bolsonaro concedeu mais de 12 mil leitos de UTI habilitados desde o início da pandemia, mais de 241 milhões em EPIs, 12.176 respiradores, fora o apoio aos mais vulneráveis, manutenção de emprego e renda, apoio às micro e pequenas empresas, apoio às comunidades tradicionais, aquisição de EPIs, digitalização de serviços e repatriação de brasileiros que estavam em outros países com o Xing Ling chinês. Vamos continuar aqui, agora as notícias boas. Que eles dizem que o cara é genocida, mas quem é genocida na verdade, nós sabemos quem são. Como que um genocida faz isso aqui, ó? SUS cria 22,8 mil leitos de internação. Agora, a notícia mais recente. Acabou de sair agora, no dia 19 de novembro. Mais 5 mil médicos para o Brasil. Funções focadas na formação em medicina de família e gratificação para atuação em áreas remotas e de saúde indígena. Está aqui, governo Jair Bolsonaro. Estou na página do Facebook do Bolsonaro. Ele acabou de dar essa notícia. Foram os bilhões de reais enviados para todos os estados e municípios do país. Em mais uma rodada, o Ministério da Saúde destina mais de 53 milhões para o custeio de 3,712 mil leitos de suporte ventilatório pulmonar. Governo Bolsonaro. Deixa eu só mostrar um vídeo pequeno aqui, que é sobre esses médicos que vão ser distribuídos pelo Brasil, onde não existe médico.
Sou Rafael Câmara, presidente do Conselho Deliberativo da ADAPS, secretário da Atenção Primária, aqui do meu lado com a Mayra Pinheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo e secretária de Educação, Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde. Nós temos aqui ótimas notícias para dar para todos os médicos do Brasil. É um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, a ADAPS, e uma carreira para todos os médicos para a gente conseguir colocá-los nos locais onde o Brasil mais precisa. Mayra. O secretário Rafael já deu a notícia boa e em dezembro a gente vai estar lançando o edital do Médicos pelo Brasil. Os médicos selecionados serão chamados a ajudar todos os brasileiros nos mais distantes locais do Brasil. Eu mostrei para vocês as ações de governos passados que desviaram bilhões, se não trilhões da saúde. Vocês acham que esse dinheiro que foi desviado não serviria hoje para as pessoas? Quando faltou oxigênio, quando faltou UTI. O que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião. Seja bem sincero mesmo. Vocês acham que o Bolsonaro é genocida? Vocês acham mesmo que é culpa do Bolsonaro? As pessoas que se foram devido ao Xing Ling? Só uma criança acredita numa falácia dessa. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra coisa. O Bolsonaro se encaixa em alguma dessas ações de genocídio? Assassinato de membros de grupo. O Bolsonaro assassinou alguém? Ele é genocida? Causar danos à integridade física ou mental dos membros do grupo. O Bolsonaro causou danos à integridade física ou mental de algum grupo? Impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física total ou parcial. O Bolsonaro fez algum tipo de coisa nesse sentido? Agora tem outra aqui que eu vou mostrar. Impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros. Isso aí não tem muito a ver. Preste atenção nessa. Transferir à força crianças de um grupo para outro. Sabe quem faz isso? É o Nicolás Maduro. Sabe quem ajuda essas crianças que está sendo separada das mães, que estão lá em Pacaraima, em Roraima, fugindo do comunismo, que o Lula apoia, a Dilma apoia, que a Gleisi foi lá na Venezuela, no dia da posse do Maduro? Sabe quem foi lá? Foi a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Sabe para onde essas crianças estão vindo? Para o Brasil, fugindo. Sabe quem está acolhendo elas? O genocida, que vocês falam que é genocida. Ele está acolhendo essas crianças. Vocês não têm vergonha na cara. Você deveria ter um mínimo de vergonha na cara. O Bolsonaro, que está cuidando dessas crianças, que o seu comunismo, que vocês apoiam, vocês que não têm vergonha na cara, que apoiam esse tipo de gente, Nicolás Maduro, Cuba, Nicarágua, ele está cuidando dessas crianças. Então é isso, pessoal. Eu tô até, sabe, é uma coisa que deixa a gente até irritado, para falar a verdade. Para não falar palavrão aqui, eu tenho até que me conter. Mas é isso. Agora você tira a sua conclusão aí de assistir o vídeo. Tira a sua conclusão, quem que é o genocida? Quem são os verdadeiros genocidas? Tá ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.